O subsecretário de Esportes da Argentina, Júlio Garro, cobrou um pronunciamento de Messi, capitão da seleção argentina, a respeito do vídeo postado por Enzo Fernandes e depois apagado, onde alguns jogadores da seleção aparecem cantando uma música racista sobre a seleção da França. Acho que o capitão da Argentina e o presidente da AFA deveriam se desculpar pelo episódio, isso nos deixa numa situação muito ruim, foi o que falou o Júlio Garro. Logo depois disso, o presidente da Argentina, Javier Milei, demitiu o subsecretário e falou o seguinte sobre tudo isso: a presidência informa que nenhum governo pode falar o que comentar, o que pensar ou o que fazer à seleção argentina, campeã mundial e bicampeã americana, ou a qualquer outro cidadão. Por isso, Júlio Garro deixa de ser subsecretário de esportes da nação. Por enquanto, pelo que eu vi aqui, né, o único que se desculpou aí pelo episódio do vídeo foi o Enzo Fernandes, que foi justamente quem estava fazendo a live naquele momento, né? Depois ele até acabou encerrando a live quando viu que a música começou acentuada por alguns jogadores. O Júlio Garro pediu aqui o pronunciamento do Messi, né? Por conta do Messi ser justamente o capitão da seleção argentina. Tudo isso tá dividindo muitas opiniões nas redes sociais e lá no Chelsea também o pessoal está se dividindo um pouco em relação ao assunto. Muita gente deixou aí de seguir o Enzo Fernandes, muitos companheiros de equipe, aproximadamente 10 nomes, de acordo com a imprensa inglesa, porém alguns jogadores têm demonstrado apoio ao jogador, como por exemplo o Nicolas Jackson, só que depois que ele postou aí o apoio dele ao Enzo Fernandes nas redes sociais, ele acabou também deletando depois, tá? Então realmente a situação do Enzo Fernandes lá no Chelsea está um pouquinho complicada, o clube segue analisando se vai dar uma possível punição ao jogador, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver como é que tá o ranking da FIFA de seleções, vou te falar os motivos que levaram ao Corinthians a desistir de Mário Balotelli, Bento foi apresentado oficialmente no futebol da Arábia, vou te falar sobre Guardiola, que virou o queridinho da Federação Inglesa para assumir o comando da seleção. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Hoje a FIFA atualizou seu ranking de seleções após o final da Copa América e também da Euro, onde a nossa seleção brasileira acabou caindo uma posição por conta da eliminação bem nas quartas de final da Copa América. A Argentina, que foi a grande campeã da competição, continua liderando o ranking. A França, que caiu na semifinal da Euro, continua em segundo lugar. A Espanha, campeã da Euro, subiu 5 posições e ocupa agora o terceiro lugar do ranking. Inglaterra, vice-campeã da Euro, subiu uma posição e fica em quarto lugar. Brasil caiu 1 e fica em quinto. Bélgica caiu 3 posições e fica em sexto lugar. Holanda se manteve na sétima colocação. Portugal caiu 2 posições e fica em oitavo. Colômbia, vice-campeã da Copa América, entrou no top 10 ficando em nono. E a Itália se manteve na 10ª colocação. Hoje foi dia aí de sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e, meus amigos, tivemos vários confrontos bem interessantes, tá? Se liga nesse primeiro que eu vou falar já. Flamengo enfrentando a equipe do Palmeiras. Dispensa até comentários, né? Os dois clubes vêm rivalizando por vários títulos nas últimas temporadas e agora vão se enfrentar nas oitavas de final. Atlético Goianiense enfrenta a equipe do Vasco, Atlético Paranaense pega o Red Bull Bragantino, São Paulo enfrenta o Goiás, CRB pega o Atlético Mineiro, Botafogo enfrenta o Bahia e pra quem não se lembra, nos últimos dias, né, o John Textor falou do Bahia, né, que é o time do Grupo City, falou que tinha que ter teto salarial ao invés do fair play financeiro, porque senão o Bahia ia vencer 20 campeonatos seguidos, onde já se viu isso, então é um confronto pra lá de interessante, tá bom? John Textor, aliás, Botafogo contra a Bahia. Corinthians enfrenta a equipe do Grêmio e Juventude pega o Fluminense. Lembrando que os confrontos acontecerão nas semanas do dia 31 de julho e também do dia 7 de agosto. Aí depois, para as quartas de final, haverá um novo sorteio e aí saberemos até o chaveamento, até a decisão, até a grande final, tá? Desses confrontos das oitavas de final,
Comenta aí quem é que vai passar de cada um deles, tá bom? Hoje, o jornalista Thiago Fernandes do Portal Gol informou os 5 motivos que levaram ao Corinthians desistir da contratação de Mario Balotelli. O primeiro teria sido o técnico Ramon Dias, que não quis a contratação do italiano. O segundo foram os altos valores, já que o jogador pediu 3 anos de contrato com um salário de 3 milhões de euros por temporada e fora isso mais 2 milhões de euros em luvas, ou seja, o pacote total aí de Mario Balotelli custaria 66 milhões de reais. O terceiro teria sido uma reação negativa por parte da torcida, já que a diretoria esperava que a aprovação de Balotelli fosse unânime. O quarto motivo foi a pressão de conselheiros e sócios para desfazer o negócio que já estava acertado verbalmente, pois o histórico de polêmicas do jogador assustou muita gente. E o quinto motivo teria sido o vazamento para a imprensa dos pedidos feitos por Balotelli, que teria incomodado bastante o atacante e também seu staff. Meus amigos, então, Balotelli não vem mais para o Corinthians. Tava tudo acertado verbalmente, porém nos últimos minutos aí, quando faltava colocar a caneta no papel, acabou aí indo por água abaixo, né? O Corinthians não quis mais o Mario Balotelli. Eu quero saber agora de você, torcedor corintiano. Você acha que foi uma boa aí desistir do Balotelli ou você queria que ele tivesse vindo pro timão? Comenta aí, beleza? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Hoje o goleiro Bento foi apresentado oficialmente como novo reforço do Al Nassr. Inclusive, ele postou em suas redes sociais um vídeo se despedindo do Atlético Paranaense e também da torcida, onde falava o seguinte num trecho: "Antes de tudo, obrigado Atlético Paranaense. Desde a minha estreia profissional, foram 165 jogos com essa camisa, com vitórias e conquistas, mas também com algumas frustrações no caminho. Tudo me fez crescer e me tornar quem eu sou hoje. Ao torcedor atleticano, minha eterna gratidão. Nunca esquecerei os momentos em que meu nome foi cantado nas arquibancadas, o apoio incondicional e as inúmeras mensagens, o carinho comigo e também com minha família." Bento foi comprado pelo Al Nassr por 18 milhões de euros e seu salário lá será de 3 milhões de reais por mês. Ou seja, o Bento vai levar numa temporada, né, só de salário 36 milhões de reais, tá? É muita grana, tá bom? É muito dinheiro mesmo, dá pra ele fazer o pezinho de meia lá na Arábia, e ele tá jovem ainda, né? Pode ser que daqui 2 anos ele possa se arriscar no futebol europeu se tiver interesse. Nessa janela tinha alguns clubes interessados, como por exemplo a Inter de Milão. Os caras chegaram a fazer proposta aí de 15 milhões de euros, porém ela foi recusada pelo Atlético, e aí a Inter partiu para outro nome para ser o novo goleiro, tá bom? Finalmente hoje o Borussia anunciou a contratação de Serhou Guirassy, que já tinha chegado num acordo verbal há uns dias atrás. O anúncio demorou um pouco, já que nos primeiros exames médicos foi detectada uma lesão no ligamento do joelho, que foi sofrida durante a última data FIFA. O negócio, inclusive, foi quase por água abaixo. Novos testes foram feitos no jogador nos últimos dias e foi descartada a necessidade de uma cirurgia. Por isso o Borussia resolveu selar a transferência. O atacante de 28 anos, que foi vice-artilheiro da Bundesliga na última temporada, assinou contrato até junho de 2028 e custou justamente o valor da sua multa rescisória, que era de 18 milhões de euros, junto à equipe do Stuttgart. O Guirassy não deve participar da pré-temporada, pois ele vai ficar algumas semanas fora ainda por conta da lesão, tá bom? Não se sabe ainda o prazo correto do retorno dele, mas estima-se que é entre 1 a 3 meses no máximo, tá? Mas o Borussia tá trabalhando com um cenário que vai ser mais rápido, ou seja, espera que daqui 1 mês o Guirassy já esteja apto para voltar a treinar. Então o jogador foi contratado e até por um valor bem barato, pensando hoje em dia no mercado de transferências super inflacionado. Vários nomes estão sendo estudados pela Federação Inglesa para assumir o comando da seleção, agora que Gareth Southgate foi embora. Porém, surge um nome com muita força e ele é de Pep Guardiola, que acabou de ser campeão inglês com o Manchester City. O jornal The Independent informou que a federação estaria disposta a esperá-lo até junho do ano que vem, que é quando acaba
acaba seu contrato com o Citizens e, teoricamente, ele poderia se mudar para o comando da seleção sem problema algum. Até lá, a Inglaterra ficaria sendo treinada por um técnico interino que já iria preparando tudo para Guardiola e depois, provavelmente, ele poderia integrar a comissão técnica do espanhol. Ed Howe, do Newcastle, é outro nome que também vem ganhando muita força para o cargo. Vários nomes estão sendo cotados aí para assumir a seleção da Inglaterra e, inclusive, surgiu também a possibilidade da Sarina Wiegman assumir a seleção, tá bom? Pra quem não sabe, ela treina a seleção feminina da Inglaterra e o nome dela foi especulado para poder assumir a seleção masculina. Porém, ela mesma descartou a possibilidade nesse momento, tá? Então, como eu falei pra vocês, Guardiola, Ed Howe, Thomas Tuchel também aparece como possível aí candidato, tem o Maurício Pochettino, tem o Lee Carsley, tem o Graham Potter, tem muito nome de técnico sendo analisado realmente pela Federação Inglesa. Porém, de acordo aí com o jornal The Independent, o Guardiola seria o mais querido pela federação. E olha, meus amigos, se o Guardiola assumir essa seleção inglesa repleta de bons jogadores, de talentos, é preocupante, hein? É preocupante porque ele pode fazer um estrago no comando da Inglaterra, tá bom? Imagina só Guardiola comandando a Inglaterra na Copa de 2026. Comenta aí quem que você acha que seria o nome ideal para assumir o lugar do Gareth Southgate. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.